Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente está aqui numa cidade que nasceu antes de Cristo, Tarquínia. E a gente veio descobrir um pouquinho da gastronomia da região no Namo Risto Bodega. Questa realtà, il Namo, è nata a marzo del 2015, è un acronimo ed è il nuovo modo di alimentarsi oggi. L'idea era proprio quella di fare un nuovo modo di fare ristorazione, che in realtà invece altro non è che tornare alle origini e quindi tornare ai sapori di una volta, con i prodotti buoni, quelli raccolti la mattina dal campo e poi lavorati. Tant'è che noi abbiamo, poi lo vedrai in cucina, 2 piccoli frigoriferi, non abbiamo una cella frigorifera, non stocchiamo le verdure, noi le verdure ci arrivano la mattina, noi le laviamo, le cuciniamo e le serviamo. Ho avuto per 12 anni una piccola trattoria, dicevo a Monte Romano, lì facevamo proprio la cucina romana, lì era solo la matriciana, la trippa, i fagioli con le codiche, proprio le cose tipiche della cucina romana, e in quel momento non le apprezzavo particolarmente, devo dire la verità, cioè mi sembravano le cose facili perché erano quelle di casa, e ho imparato ad apprezzarle col tempo, perché poi anche quelle cose così, non sempre le cose semplici sono semplici da fare, quindi io lavoro molto i legumi, tant'è che il piatto che volevo farvi provare oggi è proprio questo, una zuppetta di ceci, un cece dal solco dritto di Valentano, che è entrato nell'arca del gusto Slow Food, che sono dei ceci molto piccolini ma saporitissimi, e che originariamente in una ricetta che però è proprio romano-ebraica, quindi è molto antica, venivano serviti con il baccalà. Nel nostro menù c'è la ricerca anche della tecnica di cottura, sulle fermentazioni, facciamo delle cose, però c'è sempre un piatto della tradizione. In questo momento abbiamo messo uno spaghetto con il pomodoro del piennolo, proprio semplice, uno spaghetto al pomodoro, e quello per mantenere sempre un attimo il ricordo sulle nostre radici, che ci sta bene. E questo viene chiamato cece dal solco dritto perché in questo paese, che è qui nella Tuscia, si usava fare il 14 agosto questa festa di agricoltori, si tirava il solco dove venivano seminati poi i ceci, e in base a quanto veniva dritto il solco si poteva stabilire se la stagione sarebbe stata l'annata, se il raccolto sarebbe stato buono oppure no. E questa è una festa che ancora si fa tutti gli anni dopo tanti anni. Io li ho messi già a bagno perché hanno bisogno di un ammollo, e questi sono già stati a mollo per tutta la notte, con un pezzetto di alga kombu per dare questo profumo e questo umami che rende più sapido e più saporito il cibo. E è proprio piccolino, no? È piccolissimo, sì, ma è molto saporito. Il baccalà invece è un baccalà norvegese, questo è stato già dissalato e ammollato, quindi per idratarlo. E poi questo è l'unico passaggio che non vi farò vedere perché è un po' lungo, è quello: viene cotto nel latte, come fanno a Venezia. Una volta cotto viene montato con l'olio al filo, dicono loro, cioè si mette l'olio mentre si monta con il mixer, e quindi si gonfia e rimane questa crema molto spumosa. Questa adesso ha questo colore perché io ho messo dentro una polvere di lampone. Questo è un nostro carissimo amico che verrà questa sera, è proprio, lui prende i lamponi, li disidrata e li fa diventare in polvere, e questi granellini hanno un sapore di lampone fantastico e dà un'acidità. Dopo essere stati ammollati vengono bolliti in acqua,
sempre con un pezzo di alga combo. Allora, qui ho fatto già un soffritto di olio con un pochino d'aglio e un po' di prezzemolo, ma ne basta poco. La metto sul fuoco, ma non lo faccio soffriggere perché innanzitutto non usiamo mai i soffritti, perché non ci piace il sapore poi di bruciato che prende. Adesso la cucina sta andando verso la fermentazione, che secondo noi è la tecnica più bella. Facciamo molto le infusioni con l'olio, per esempio qui c'è l'aglio, l'olio prende il profumo dell'aglio ma senza prendere la parte amara se brucia, e poi l'olio viene utilizzato a freddo, quindi non viene alterata la temperatura e rimane digeribilissimo. Ma come fa la fermentazione? Noi questo qui in realtà è fermentato, è semplicemente messo in infusione, l'aglio fermenta da solo e quindi noi lo utilizziamo dalla mattina per un paio di giorni, prende il profumo ma non è soffritto. Andiamo a mettere la zuppa. Adesso questo deve semplicemente insaporire. Allora, io adoro molto utilizzare le erbe, quindi mi sono dimenticata di prendere il rosmarino, ma adesso ci manda San. Rosmarino e timo. Abbiamo il vantaggio di averle, le erbe, le spezie le usiamo. Quindi senti già il profumo dell'aglio, però lo senti che non è fritto. Eccolo! Allora, mettiamo 2 rametti di timo e un rametto di rosmarino, che è questo fresco che poi andiamo a togliere, ma il profumo è tantissimo. E questo era il profumo che io sentivo da piccola quando mia mamma cucinava. Poi io odiavo il baccalà, di solito si faceva il venerdì perché poi quando non si poteva mangiare la carne si cucinava il pesce, quindi io quando vedevo che mia mamma metteva a bagno i ceci già sapevo che ci sarebbe stato il baccalà e allora ero disperata perché non mi piaceva. Allora ci frulliamo, il rosmarino no, il timo sì, ce lo mettiamo dentro perché ci sta bene, il rosmarino poi è troppo forte. Sì. Allora adesso questo noi ce lo frulliamo, facciamo una bella cremina. I sapori sono sempre quelli nostri, della nostra tradizione, e ci piace che vengano mantenuti così. Poi il gioco del lampone per dare il profumo è divertente, è buono e va bene, però ecco, questa verrà molto cremosa. Una parte dei ceci rimangono interi perché poi questi ceci hanno una particolarità, rimangono molto croccanti, rimangono comunque abbastanza duri e sono piacevoli da sgranocchiare sotto i denti, quindi è un peccato poi frullarli tutti. Adesso vi faccio vedere questo, così è come lo serviamo e come ce l'abbiamo anche in carta adesso. I ceci con la sua cremina, poi facciamo con questo baccalà mantecato, qua dentro ci sono anche i lamponi, questi poi ce ne mettiamo ancora un po' sopra perché mi piace l'idea che quando poi si mangia un filo d'olio extravergine, e noi lo serviamo da poter mangiare con il pane. O cheiro que tá vindo desse prato, achei muito legal essa história do alho, de fermentar ele em vez de fazer o sofrito ou a refogada, né? E o cheiro que vem é muito forte mesmo. E ela botou o tomilho, ela botou o alecrim, é bem ousado assim, todos esses sabores. Esses pontinhos aqui, framboesa em pó, né? E aqui, ó, ficou com uma textura bem interessante esse bacalhau. Ele fica bem desfiadinho, que nem um bolinho de bacalhau que a gente conhece. Vamos provar. É muito bom, porque o grão de bico ele tem aquela mordida e é bem como ela falou, ele estoura na boca assim, parece que tá mordendo umas bolinhas assim, pá. E deu essa cremosidade no prato, essa batida que ela deu no grão de bico. Isso a gente já tinha visto em alguns lugares e é mais ou menos o que a gente faz com feijão às vezes, né? Bota aquele feijão e dá aquela amassada. O bacalhau tá muito gostoso, realmente essa misturada que ela dá aqui fica muito boa. O gosto das coisas frescas assim é muito bom. E eu nunca tinha comido grão de bico com bacalhau, fica muito bom. E essa acidez que dá essa framboesa, essa mora em pó aqui é muito boa mesmo. Eu vou experimentar esse pãozinho aqui também. Pão é tudo de bom também, né? Vinho bem refrescante, tem essa mineralidade, un po' di sal também você sente, por essa proximidade com o mar. É muito bom. Questa è una battuta al coltello di fassona piemontese, selezione la granda, quindi in questo momento siete in Piemonte, cioè state assaggiando al Namo un tipico piatto piemontese. Buon appetito! Ó, você vê que ela tá cortada na faca, né? Tem os pedacinhos mais grossos, assim, ela não é bem moída. Esse salzinho deve ser muito bom.
A carne é muito mole, vocês não têm ideia. Posso explicar? Eu escrevi um artigo no blog sobre a carne batuta de Piemonte e aí explica por que é assim molinha e quais as diferenças do tartar francês e da racapeta alemã. Então, pode ler lá que tá tudo lá explicadinho. O que eu gostei muito dessa carne aqui é que ela não botou sal na carne. Ela jogou o sal grosso por cima da carne. Então você sente a carne e depois você sente as pedrinhas do sal grosso. Vi facciamo assaggiare dei ravioli, sono dei ravioli fatti da Tiziana, con all'interno le patate saltate con il burro e salvia, fuori viene fatto un burro al tartufo e il caffè Wewe, che è un caffè del Guatemala ed è un presidio slow food. Gente, um molho de café da Guatemala, adorei isso. E é muito engraçado, se mistura de um jeito bom já, o cheiro do café com tartufo. Já combina. E recheado com batata, eu adoro essas combinações de recheio com batata. Ela faz bem um purê aqui de batata. Não sei se dá pra ver daí. E agora que abre o ravioli vem aquele cheirinho de batata. Batata com manteiga, meu. É muito bom. Bem diferente, eu acho que eu nunca tinha sentido nada assim. Olha que eu já comi trufa na vida. Ah, nem quando eu tô assim. Olha que eu já comi trufa na Itália. 10 com estrelinha pela ousadia. Eu achei bem gostoso esse recheio feito com batata. É aquilo que eu falei, gente. Vocês não tem queijo em casa, quer rechear alguma coisa? Tempera bem a batata, cozinha ela de um jeito diferente e pode colocar no recheio. Agora, esse sabor da trufa com o café é muito legal, porque você primeiro sente o sabor da trufa e depois vem o café. É muito louco, é uma coisa assim, eu não consigo explicar, mas combinou. No cheiro combinou e no sabor combinou. Viemos até o Lázio para provar o cacio e pepe e chegamos aqui e vamos provar o cacio e pepe. Que é uma receita muito simples, mas difícil de executar, né, Vi? É, assim, são poucos ingredientes. Teoricamente é cozinhar a massa, depois jogar num queijo ralado e misturar. Mas tudo isso tem o seu segredinho, como ralar o queijo, qual queijo escolher, o queijo tem que ser mais envelhecido, ela tá explicando pra gente. Porque esse molhinho aqui é a água da cultura do macarrão com queijo ralado, estão entendendo? Não tenta fazer isso com a mussarela, que você sabe o que vai acontecer, né? Ó, ela não é aquele negócio gomoso, é um creme. E claro, cacio e pepe, porque tem o queijo e o pepe, que é a nossa pimenta do reino. E o cheiro desse queijo. É muito bom isso aqui, gente. É forte de pimenta, tá? Do reino. Pra mim, paraíso. Só que aqui tem uma inovação. Tem um lugar que eles pegam a massa. Esse eu não sei se vocês vão conseguir ver. O espaguete é quadrado. Ele não é redondinho. Ah, e que agora talvez depois de cozinhar... Aí vai dar pra ver, eu acho. Aqui, ó. Olha ali, ó. É quadrado o espaguete. Morreu. Então ele pega mais ainda no molho. E cara, tá muito bom isso aqui. Vários assadinhos, como diriam eles. E pra você provar bastante coisa. Então vamos pegar 2 fagiolinhos aqui. É muito legal, você sente cada temperinho assim separado. E ela tem um estilo de cozinha que ela não coloca tanto sal nas coisas. Então você sente bem o sabor das coisas assim. Muito bom. Tem um gostinho de castanha, tem um gostinho de coentro, tem um gostinho de... Você fica perdido aqui, só nesses feijõezinhos aqui. Esse pepperoni aí, eu vou botar num pãozinho. E ela fez no forno com azeite. Geralmente isso aqui lá na Calábria, acho que todo o sul, né, amor? Não só Calábria. Sim. Eles fritam. É muito bom, né? Ele é gostoso porque tem o óleo, você sente o doce do pimentão, depois vem o amargo do pimentão, é muito gostoso. Caponatinha, essa caponata é um pouco mais parecida com a do Brasil, mas tem uma batata aqui, ó. Ah, então é parecida mais com a caponata de Messina, né? É, esquibeche. Vou deixar aí no cartãozinho pra vocês assistirem o vídeo da Cecília também. Ela deixou a textura bem rígida das coisas, eu acho que foi feito bem a baixa temperatura. E esse é no forno, esse não é... Não é frito. Aqui tem a chicória e é um matinho que nasce por aí. Não é uma coisa que você precisa comprar não, viu? Ele nasce por aí. A pessoa tem que pegar ele e botar na panela e comer. É bom demais isso, né? Essa receita já é uma receita que a gente comeu na casa de uma amiga. É verdade, da Dani, né? Da Dani. Da minha xará, que é calabresa. Mas é bem diferente, eles fazem recheado, né? E aqui ela fez ao contrário, ela fez um negócio e envolveu umas fatias de berinjela, pimentão e abobrinha. E é legal que essa porpeta que ela fez ali, no final fica parecendo uma tortinha, ó.
É bem gostoso. Muito bom. Bem temperado. Eu acho que vai gostar, amor. Zabaione. Vamos provar. Esse aqui a gente também provou lá no norte já. Ovo, vinho, marsala. Alfredo. Bom. Mas tem alguma coisa de nozes aqui. Bem gostoso. Esse negocinho do vinho com o ovo é muito gostoso mesmo. A textura é muito boa. Muito bom tudo por aqui, 10 com estrelinha para todo mundo. A gente adorou, espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, dão aquele like, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Um abração, pessoal.